Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante e que é um vídeo bem atual, é um vídeo histórico e atual. Então galera, bora pro vídeo? Bem pessoal, o vídeo dessa semana é um vídeo ligado a questões, não questões raciais também, mas é um vídeo sobre a abolição da escravidão no Brasil. É um vídeo que tem uma temática bem atual, mas também tem raízes históricas muito profundas. Então, bora pro vídeo. Bem, no ano de 1888, a gente tem a assinatura da nossa querida Princesa Isabel, a Lei Áurea. E esse ano, no ano de 2022, a gente está completando 134 anos da Lei Áurea. Caramba, é tempo pra caramba. Como é que será que essa assinatura pesou para a história? A gente vai entender um pouquinho de como ela pesou na história. Mas para a gente entender o peso da Lei Áurea, que na realidade a Lei Áurea não vem só para abolir a escravidão, o processo de abolição da escravidão vem muito antes da Lei Áurea. A Lei Áurea não é só o pontapé para o fim da escravidão, mas ele é só uma agulha no palheiro. Vemos que a Lei Áurea é a lei imperial de número 3.553. A sua redação original a gente encontra lá no Museu de Petrópolis. A gente também tem uma cópia, se eu não me engano, no Arquivo Nacional também. E ela foi levada, né, para a Câmara pelo então ministro da Agricultura, o ministro Rodrigo Augusto da Silva, no dia 8 de maio de 1888. E ela foi aprovada cerca de 5 dias depois, no dia 13 de maio de 1888, pelo Senado. E foi assinada pela nossa querida Princesa Isabel, também nessa data, aonde hoje na realidade era o Paço Imperial, que fica ali na Praça 15, e aonde hoje é um centro cultural, está sendo transformado em um centro cultural que vai ser muito bonito, eu vou trazer para vocês. Mas como eu disse para vocês, o processo de abolição da escravatura, né, no Brasil, ele é muito mais profundo que a própria assinatura da Lei Áurea, né? Aí vocês devem se perguntar, mas qual foi o primeiro processo abolicionista que a gente tem no Brasil? A gente tem um dos primeiros processos ligados à abolição com a Companhia de Jesus. Aí vocês devem perguntar, nossa, a Companhia de Jesus, como assim? Tinha muitos escravos, escravizavam os indígenas. Sim e não, né? A gente vê que os jesuítas, né, eles tinham um processo de catequese com os indígenas e protegiam esses indígenas da escravidão que acontecia no século XVI, século XVII. Mas, lógico, a gente tem que entender que também era um processo que tirava a cultura indígena do indígena, né? do nosso povo original. E que ela já estava em declínio, né? E os jesuítas, eles viam que os indígenas, eles tinham alma, ou eles teriam que ter uma alma que poderia ser catequizada, entende? E que estava sendo substituída, né, pela, infelizmente, escravização dos povos africanos, né, das pessoas africanas que eram trazidas de meio forçado para as Américas. O processo aconteceu em 1757, com a anuência de Marquês de Pombal. E em 1761, cerca de 4 anos depois, o próprio Marquês de Pombal, ele instituiu que a escravidão, tanto indígena quanto negra, em territórios da metrópole, estariam liberadas, né? Estariam abolidas. Em alguns territórios também, como na Ilha da Madeira e na Índia, também em alguns pontos da Índia, que a Índia nesse momento tinha colônias portuguesas, também tiveram a escravatura ali abolida. Aí vocês se perguntam, né? Por que se a gente abolisse, se eles abolissem, né, a escravidão nas Américas, como eles aboliram na metrópole, na Índia, em Goa, aboliram na Ilha da Madeira, não seria mais vantajoso? Não. Por quê? Porque seria um caos
extremamente financeiro, né, para a coroa portuguesa, e a coroa portuguesa iria quebrar. Aí vocês devem estar se perguntando, assim como eu me perguntei quando era criança, né? Por que quando então a família real não veio para cá em 1808 e depois com Dom Pedro I, esse processo de escravidão ele não acabou? Vamos pensar um pouquinho como é que esse processo de escravidão, esse processo da manutenção da escravidão se deu? A gente vai completar esse ano os 200 anos da independência do Brasil. Mas em 1822, quando Dom Pedro, né, ele proclama a independência do Brasil, ele também poderia ter proclamado a abolição da escravatura, porque a gente seria o primeiro país na América que iria ter a abolição feita. Felizmente, né, Dom Pedro não escutou o seu conselheiro-chefe, que era José Bonifácio, que ele tinha umas visões bem interessantes, que a gente vai explicar agora, sobre a abolição da escravatura, né? E, infelizmente, né, o Chile, em 1823, foi o primeiro país da América do Sul a abolir por completo a escravidão. Nesse período, a gente tem o tema abolicionista sendo muito comum, muito discutido por todo mundo. O tema da escravidão já estava sendo combatida, né, em todo o mundo. A gente pode destacar o movimento abolicionista de Massachusetts, que aconteceu em 1783, e é um dos movimentos que inspiraram o movimento abolicionista brasileiro também. E esse movimento ele se dá no primeiro território a abolir a escravidão na América do Norte. Uma das pessoas que findou, né, o nosso processo de independência foi José Bonifácio, e ele tinha ideias bem centrais, bem tocantes, né, para o fim da abolição, o fim da escravidão. E ele classificava a escravidão como um câncer que corrói a sociedade, ou um câncer que corrói as bases de uma sociedade. Mas infelizmente, com pesar, né, muito pesar, creio eu, que as bases da oligarquia pressionaram tanto Dom Pedro I que ele cedeu mais uma vez às oligarquias que estavam vigentes e viviam no Brasil, né? E que eles não queriam perder a sua mão de obra, que era muito lucrativa, muito rentosa, e que eles queriam manter ainda a questão da escravatura. Aí vocês devem se perguntar, gente, a gente já escutou que o Brasil foi o último a abolir a escravidão no mundo, mas será que foi mesmo? Sim e não. O Brasil foi o último a abolir a escravidão na América do Sul, ou na América Latina. A gente teve 300 anos de escravidão no Brasil. Mas no mundo a gente não foi o último. Já no período do Império, né, a gente tem uma pressão muito grande da Inglaterra para que a gente tivesse o fim da escravidão. E nesse mesmo processo, a gente tem a criação de uma frase que a gente utiliza muito hoje, né, que é ligado a obras que ninguém faz só para poder as outras pessoas verem, e ligado a várias coisas, que é para inglês ver, né? Essa expressão surgiu desse momento onde o Brasil criou uma lei que proibia, né, por imposição da Inglaterra ou do Reino Unido, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico. E essa primeira lei ficou conhecida como a Lei Feijó. E ela é de 1831, mas infelizmente ela teve um efeito contrário. Aí vocês perguntam, como assim um efeito contrário? Ela proibia que os escravizados trafegassem, né, via Atlântico, ou seja, vinham da África para o Brasil. Mas ela permitiu que o tráfico interno no Brasil aumentasse e fosse muito mais lucrativo. E a gente vê que as tropas do Reino Unido utilizavam de força da sua marinha, porque a sua marinha era uma marinha muito grande, muito poderosa, né? E o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico teve seu fim em 1856. E em 1850 a gente tem uma outra lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que
dita também mais uma medida para que o tráfico de pessoas acabasse ou tivesse uma diminuição. E cerca de 4 anos depois, em 1854, a gente tem a criação de mais uma lei, que é a Lei Nabuco de Araújo. E vemos, como eu disse antes, né, que o tráfico transatlântico ele foi substituído pelo tráfico interno, né, o tráfico dentro do continente. A gente teve também um acontecimento de uma das maiores guerras da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai, que eu vou fazer um vídeo para vocês. Os escravos, a maioria, foram lançados à guerra e com a promessa de que eles voltariam livres. E muitos senhores, né, de escravos, muitos donos de grandes oligarquias, de fazendas, ficaram com medo que esses escravos voltassem e que eles tivessem as suas cartas de alforria. E a Guerra do Paraguai, ela teve cerca de 6 anos, foi de 1864 até 1870. A gente vê que o movimento abolicionista, né, no Brasil, ele teve um boom, né, teve um crescimento um pouco maior com a Guerra do Paraguai, né, porque potencializou que as pessoas que infelizmente eram escravizadas pudessem ter as suas cartas de alforria mediante a volta da Guerra do Paraguai. E um caso, né, bem interessante é que a coroa, né, ela não poderia ter atritos com as oligarquias, porque eram as oligarquias que mantinham o império. Logo, o imperador ele estava nas mãos dos oligarcas. E eles tinham, lógico, o interesse de manter, né, a hegemonia e manter a questão da escravidão ainda no Brasil, infelizmente. Mas a gente